Bom, gente, vamos lá, tô aqui no Polo de novo. Quem tá acompanhando o canal aí sabe que eu tô respondendo todas as questões aí também por vídeo, para não ficar lá escrevendo nas respostas lá, que muitas vezes eu acabo pulando um ou outro, ou às vezes a resposta ali escrita não dá para expressar muito bem o que eu quero, por conta de escrever ali na rapidez ali. Então, esse já é o segundo vídeo, tá, a respeito das dúvidas aí dos inscritos. E eu vou fazendo mais aí conforme as perguntas forem surgindo aí. Peço que o pessoal tenha paciência, eu vou responder todas as perguntas de vocês. E sobre os vídeos, né, os que tiverem que fazer vídeo mesmo, eu vou fazer explicando. Tô devendo aí alguns ainda. Como eu já falei no primeiro vídeo dessa série aqui de respondendo perguntas aí, tô devendo GPS, Active Info Display, multimídia, questão do sensor dos faróis lá, que o pessoal quer que mostre como funciona. Mas eu tô fazendo o possível aí pra conseguir ir fazendo aí, tirando a dúvida de vocês aí. Seguinte, vamos lá, são mais 4 questões aqui que o pessoal pergunta, né? E eu tô dando o nome das pessoas aqui que estão perguntando. Então o Fernando Davino, ele me pergunta sobre a roda 17, né? Antes de mais nada, tá, gente, quero agradecer novamente aí todo mundo que deixa comentário lá, tá? Todo mundo que escreve alguma coisa, que participa de alguma forma tentando ajudar. Ok? Então, Fernando Davino, roda 17, ele pergunta se fica muito duro o carro, porque onde ele mora tem muita estrada de paralelepípedo. Pergunta se o carro fica muito mais baixo, se o plástico do painel vai fazer barulho quando passar nessas imperfeições da rua aí, se o couro sintético esquenta muito e se ele dura muito. Seguinte, o Fernando, a questão da roda 17, eu já falei no outro vídeo meu aí, eu acredito que a roda ideal para essas ruas, né, nossas aqui, nesse carro ele vem ou com a roda 16 ou com a 17. Então, dessas duas opções que a gente tem, eu acredito que a 16 ela seja mais adequada. Ela tem um pouquinho mais de borracha ali, então para o piso nosso, quanto mais borracha tiver, melhor. Ela pode não ficar tão esteticamente bonita como uma roda maior, mas da 16 para 17 dá pouca diferença, questão de beleza aí é questão de gosto. Então, para as ruas nossas aqui, um pouquinho mais de borracha ali, eu acredito que seja melhor. Mas a 17 não é desconfortável, tá? Não é tudo isso, não, de dura, de desconfortável. Até porque não é tanta diferença de borracha aí. Eu tenho um videozinho lá que eu falo a respeito disso. O carro vai ficar muito mais baixo? Não vai, porque no caso aqui a roda é maior, mas o pneu é mais baixo em altura, né, em perfil. No caso da 16 a roda é um pouco menor e o pneu é um pouquinho mais alto, então uma coisa compensa a outra. No geral ela ainda é um pouquinho menor, contando com roda e pneu, mas não dá aquela diferença toda aí para deixar o carro tão baixo assim. Questão do plástico do painel que você perguntou. O que eu tenho para dizer é o seguinte, até agora, olhando os encaixes dele aqui, ele é muito bem encaixado, não tem nada solto, não tem nada fazendo barulhinho. Porque o que vale no painel é que os encaixes dele sejam bons. Não adianta nada você colocar lá o melhor plástico do mundo, colocar soft touch, se a qualidade de montagem do carro não for boa. Vai dar barulho, não vai parar no lugar o negócio ali, vai começar a soltar, vai começar a ficar com folga. E o que é que eu vou além disso ainda, né? A rigidez torcional do carro. Eu insisto sempre nisso, que é uma coisa que ninguém pesquisa, mas isso tem bastante a ver. A rigidez torcional é aquele estresse, né, que a carroceria sofre quando você passa num buraco, numa lombada, quando você torce a carroceria do carro, né? Sobe numa calçada com 2 rodas, por exemplo, passa de lado numa valeta, tudo isso torce a estrutura do carro. E quanto mais dura essa estrutura for, menos o carro torce e menos esses painéis de dentro também vão se movimentar. No caso desse carro aqui, ele tem uma rigidez torcional muito boa, só para comparar aí rápido, já falei sobre isso também, mas ele tem na casa aí de 21.000 Nm por grau. Ou seja, a cada 21.000 Nm de força exercida nessa carroceria aqui, nesse monobloco, ele vai torcer 1 grau. Para se ter uma ideia, o Jeep Renegade, né, o Argo, eles têm 17.000 Nm por grau.
Então a gente está falando de um Jeep, né, com 17 mil Nm/grau. Esse carro tem 21 mil. Então acredito que esses painéis aqui não vão com o tempo ficar todo frouxo, todo soltando. É lógico que se o cara usar esse carro aqui predominantemente em estrada de buraco, estrada de terra, fazenda, não tem onde aguentar. Apesar que as nossas ruas também não são muito diferentes aí de estrada de fazenda, né? Tem fazenda inclusive que é melhor que as ruas nossas, mas no geral eu não acredito nessa barulheira toda aí que você está perguntando se vai fazer. A questão do couro, né, do couro sintético. Vou deixar aí um link a respeito disso, da 4 rodas, para você dar uma lida, para quem mais se interessar. O couro sintético hoje, ele tá assim quase tão bom, eu digo quase porque não é bom como couro original, couro de origem animal. Mas ele se aproximou bastante, né, em questão de textura, em questão de durabilidade. Ele não é tão resistente quanto o couro natural, tá? Principalmente a abrasão. Se você pegar uma lixa e passar nesse, passar no couro natural, esse vai gastar mais do que o couro natural. Mas em compensação você não precisa dar manutenção nenhuma nele, a não ser limpar com um pano úmido, se precisar passar um detergente, alguma coisa, se tiver mancha. Já no couro natural você tem que hidratar, pelo menos a cada 6 meses, se você deixar muito o carro no sol, até menos que 6 meses. E é um custo a mais aí, além de ser bem mais caro. Eu já tive carros com couro native, que é esse couro aqui, ele chama couro native, tem inclusive no Jetta também. Tem outros carros da linha da Volkswagen, só nos Premium lá, nos carros acima de 100 mil lá, no Golf e tal, no GTI, aí que você vai ter um couro de verdade. Nesse caso aqui, no caso do Jetta, é o couro native. Já tive um outro carro com esse material aqui, durou bastante, rodei bastante com ele, não teve nenhum tipo de nada assim de errado com o couro. O que é que eu te sugiro? Como a gente tem muitas vezes que ver as coisas, né, pra gente poder sentir, vai numa concessionária da tua cidade, dá uma pesquisada em carro usado da linha da Volkswagen, Jetta, aqueles Fox Pepper, Fox Highline, que alguns com banco de couro. De couro não, né? Desse couro sintético aqui. Dá uma pesquisadinha lá, que você vai dar uma olhada lá. Pega um bem rodado lá, que você vai ver como é que vai estar. Eu tenho certeza que não é ruim, não. Então tá, você me pergunta também se ele esquenta mais rápido, né? Se esquenta mais que o couro normal. Ele esquenta um pouco mais, segundo informações que eu tive nas reportagens aí, nas revistas que eu assino, com o pessoal que eu conheço da área. Mas depende muito, né? Se você deixar no sol ali, vai chegar num ponto que os dois vão ficar muito quentes. Mas questão de transpiração, essas coisas, o banco ele é todo cheio de buraquinhos ali, todo cheio de furinho, não vi nenhum problema também nisso não. Por questão de esquentar um pouco mais ou não, depende do clima da sua cidade também. Então, é isso, tá? Pro Fernando Davino aí. Ele fala também lá de trás, né, que não tem uma luz de neblina nesse carro, realmente não tem, mais uma mancada aí da Volkswagen, poderia ter colocado, em carros de categoria inferior tem. Assim como a abertura do porta-malas, ele também poderia ser pelo logotipo, como é no Golf, como é no Fox. Porque às vezes ali facilita mais abrir pelo logotipo ali do que ficar apertando o botão de chave ou ali no console. Ok? Então, segunda questão aqui, o DJ Ricardo. Espelhar multimídia e capa de CDs. Como é que faz para espelhar na multimídia lá e colocar aquela capinha lá que vocês estão vendo ali do CD, né? A capinha do álbum. Eu já tenho um vídeo falando a respeito disso, vou deixar o link aí pro DJ Ricardo. Para espelhar ali, o teu celular precisa ter o Mirror Link. Se não tiver o Mirror Link, esqueça, não faz espelhamento. Ele vai fazer por Android Auto, mas espelhamento de tudo que está na tela do celular, aparecer lá na tela da tua multimídia ali, você precisa do Mirror Link. Ou o celular tem ou não tem, não existe meio termo aí, tá? Se o seu celular tiver, você espeta lá na porta USB lá com cabo que ele vai fazer esse espelhamento e tudo que tiver na tela do teu celular vai aparecer lá. A respeito das capinhas do CD, precisa existir, no seu arquivo MP3, precisa existir lá a informação da capinha, né? Lá nas tags desse arquivo precisa ter essas informações. Isso eu vou te mandar o linkzinho do outro vídeo que eu falo a respeito. Fernando Castro me pergunta aqui a respeito da câmera de ré. Como que faz para usar os sensores e a câmera de ré?
Olha, Fernando Castro, né? Obrigado pela pergunta aí. É simples, né? Você engatou a ré, vai aparecer a câmera lá, ele te dá as linhas, né? Onde você tem que encaixar o carro de acordo ali, são as linhas verdes, tá? Elas são as linhas onde você teria que mirar o carro naquela linha verde ali. Mirando naquela linha verde, ele dá um espaço dos retrovisores também, não é? Ali naquela linha verde não é o pneu, tá? É o carro todo ali que cabe, com retrovisor, com tudo. A questão do sensor traseiro e dianteiro, ele funciona a todo momento. Enquanto você está dirigindo ali, se passou alguém por trás ali, ele acusa. Se encostou um carro mais perto ali, ele acusa. Se o motoqueiro está encostadinho ali, ele acusa. Lá na frente, mesma coisa. Se você encostar perto de um carro qualquer lá, ele vai acusar. Mostra lá o carrinho e mostra o gráfico lá com os sensores ali. Isso é bem simples, o funcionamento não tem erro, é intuitivo. Engatou ré, olhou ali, já sabe o que está se passando. Mas mais pra frente aí, quando eu tiver um pouquinho mais de tempo, alguém pra me ajudar aí, que eu preciso de uma outra pessoa pra poder fazer essa filmagem aí, eu coloco pra vocês. E aí tem o Bruno Oliveira, ele me perguntou a respeito do rebatimento dos espelhos e partida remota. O carro não tem nenhum dos dois, tá? Eu até respondi pra ele, mas eu procurei mais algumas informações na concessionária ali pra poder responder com 100% de certeza. Os retrovisores desse carro aqui, eles não têm dentro deles, né? Ele perguntou se é possível adaptar. No caso do retrovisor, não. Porque para o retrovisor girar e rebater, dentro dele ele precisa ter esse dispositivo, né? Que faz esse giro. No caso desse daqui não tem, não dá para adaptar. O retrovisor precisa ser especial para isso. Segundo o que me informaram lá, toda a parte elétrica, eletrônica desse carro, ele poderia receber. Tudo, por exemplo, que tem num Passat hoje, pelo que eles me disseram, né, esse carro aqui conseguiria receber. Inclusive a partida remota que tem no Passat, que no caso é o que? Você pela chave dá partida remotamente no carro, pode deixar o ar-condicionado lá funcionando para o carro ficar fresquinho, você chega, entra e já tá geladinho. Nesse caso aqui eles me disseram que também é possível desse carro receber, mas eles não fazem nenhum tipo de adaptação dessas. No caso do retrovisor não tem esse retrovisor. No caso da partida remota, talvez aí uma gambiarra aí resolveria isso, mas na concessionária eles não fazem. E também não aconselham mandar em nenhum lugar que mexa com isso para fazer, por conta do sistema eletrônico desse carro aqui. Segundo eles é muito complexo, existem 3 redes aí, rede CAN que chama isso. E essa rede CAN são 3 redes aí interligadas, conversando entre si. Inclusive a rede do painel ali é toda em fibra ótica, desse display digital, né? E por conta disso, né, eles não aconselham. E eu também acredito que, por mais que exista alguma empresa aí que faça, eu não faria. Porque infelizmente a gente sabe que a mão de obra no Brasil aqui tem lugar aí que é péssimo, às vezes até na própria concessionária, que o pessoal deveria ter um bom treinamento, não tem. Às vezes você vai instalar um simples alarme aí, já tem dor de cabeça. Então, segundo eles, é possível o carro receber todas essas tecnologias aí, por conta da plataforma, que é a mesma dos Audis aí, do Passat, mas não é possível fazer, né? Não é possível fazer essa adaptação. Ok? Então essa daí foi a dúvida lá do Bruno Oliveira, as 4 questões mais aí foram respondidas. E a gente vai se falando no decorrer aí, respondendo mais questões. Beleza, gente? Obrigado por acompanhar o canal aí, abraço.